A minha amiga de infância, para me provocar, usou o meu trabalho de férias acabado como base para o copo. Quando o encontrei, tinha um buraco enorme. Estava todo manchado de óleo. Fiquei tão furioso que passei as férias todas de mal com ela, até ao primeiro dia em que me transferi para a escola dela. Ouvi um rapaz a inventar que a minha amiga de infância gostava dele, e os colegas ao lado concordaram, dizendo isso mesmo, isso mesmo. A Gu King agora deve estar com medo de atrapalhar os teus estudos. Quando se formarem e forem para a universidade, ela vai confessar-se a ti. Ao ouvir isto, eu soltei uma risadinha. Que imaginação fértil! Os dois pararam ao mesmo tempo, viraram-se e olharam para mim com raiva. Song Jinian franziu a testa e perguntou, do que é que estás a rir? Eu olhei para eles e respondi calmamente. Estou a rir-me de vocês, uns babados, a rir-me do vosso mau gosto, a rir-me dos vossos sonhos acordados. Ao ver isto, Song Jinian ia começar a zangar-se, quando viu pelo canto do olho Gu Qingdan aproximar-se por trás, e forçou um sorriso amigável. Colega, se não gostas de nos ver, ataca-me a mim. Não precisas de falar mal da Qingdan, pois não? Ela é bonita e estuda bem, nós não dissemos nada de errado. Ao ouvir isto, eu fiquei incrédulo. A Gu Qingdan é a rainha do campus? És tu que estás maluco, ou é ela que está maluca? Além disso, de que adianta ser bonita? Mesmo que ela se declarasse a mim, eu não estava interessado. Se gostas dela, vai atrás dela. Ao ouvir isto, Song Jinian virou-se para Gu Qingdan. Qingdan, ouviste o que ele disse? Desculpa, não leves a peito. Ele disse isso de propósito para nos irritar. Song Jinian tinha calculado o tempo para Gu Qingdan se aproximar, e provocou-me de propósito para eu dizer aquelas palavras. E a Gu Qingdan estava mesmo atrás de mim, ouvindo a conversa toda claramente. No primeiro dia de aulas, já tinha arranjado problemas com a grande rainha do campus, Gu. Agora vai ver se tens bons dias pela frente, pensou Song Jinian com satisfação interior, mas o resultado deixou-o de queixo caído. Vi Gu Qingdan, sem dizer nada, olhar para mim e depois entrar diretamente na sala de aula. Eu olhei para Song Jinian como se ele fosse um idiota, e segui atrás dela para a sala de aula. Song Jinian rangeu os dentes de raiva, nunca imaginou que o tipo também fosse da turma 3. O que? Já acabou. Os colegas que assistiam disseram que a fofoca não tinha sido suficientemente boa. Perderam o interesse e dispersaram-se. A colega de mesa e melhor amiga, Sukiki, assim que viu Gu Qingdan entrar na sala, acenou e saudou. Qingdan, por que é que demoraste tanto? Já acabaste o trabalho de férias? Deixa-me copiar um pouco. Desde que Gu Qingdan entrou na sala, o ambiente ficou muito mais silencioso. O barulho das raparigas a brincar diminuiu, porque Gu Qingdan odeia barulho, e os rapazes concentravam-se a olhar para a beldade, com caras de apaixonados. Bati na mesa da Gu Qingdan, com um tom de impaciência na voz. Ei, podes mover a tua mesa um pouco para frente? Como é que eu faço neste espaço tão pequeno? A voz não era alta, mas a sala estava tão silenciosa que atraiu a atenção de todos. Quem é este rapaz? Atreve-se a falar assim com a Gu Qingdan, e ainda lhe bate na mesa? Gu Qingdan levantou a cabeça e olhou. Eu, de cima, olhava fixamente para ela, e ela também me enfrentou com um olhar penetrante. Ficaram assim parados por dezenas de segundos. Todos começaram a especular, daqui a pouco, como é que este rapaz vai resolver isto? Por que Gu Qingdan odeia falar com rapazes, não importa quão bonitos sejam? Ainda mais com o tom de provocação na voz do rapaz. Mas, inesperadamente, a Gu Qingdan levantou-se, moveu a mesa um bom bocado para frente, e depois eu sentei-me calmamente. Um grande drama que nem começou, já tinha acabado. Todos olhavam com cara de ponto de interrogação. A grande rainha Gu está muda hoje? Ela não se zangou? Por que é que ela obedece tanto a este rapaz novo? Uma notícia tão interessante tinha de ser partilhada com toda a escola. Rapidamente, apareceu um tópico quente no fórum da escola, notícia bombástica. Um rapaz giro transferiu-se para a turma 3 do 12º ano, e logo de início desafiou a rainha do campus. Entretanto, na sala de aula, eu tinha acabado de encontrar um lugar e sentar-me, quando meu novo colega de mesa, Guoguji, se aproximou e sussurrou ao meu ouvido. Desculpa, Jian Aoshi, ainda não tive tempo de te dizer, mas só sobrou o lugar ao meu lado na turma inteira. É que a Gu Qingdan diz que o lugar à frente é muito pequeno, não cabe às suas pernas enormes de 2 metros, por isso ela empurra sempre a mesa para trás. Fez com que nunca houvesse ninguém sentado ao meu lado. O que Guoguji disse não estava errado, mas não era a história toda.
As pernas da Gu Qingdan são mesmo muito compridas, e ela não gosta de estar apertada. Além disso, havia uma razão mais importante. É que ela não gosta das pessoas que se sentam à sua frente, porque alguns arranjam sempre desculpas para virar a cabeça e olhar para ela, o que a irrita. Eu tirei devagar um caderno de exercícios 5-3 da minha mochila, sorri levemente para Gogo Ji e disse, não faz mal, Gogo Ji. Ela não vai dizer coisas mais. O que? Gogo Ji duvidou se tinha ouvido bem. Parece que o Jian Aoshi conhece bem a Gu Qingdan. Eu balancei a cabeça, não disse nada, mas por dentro pensava, boa, Gu Qingdan. Nunca pensei que fosses tão temível na escola. Mas desculpa. Agora que o jovem mestre chegou, vais deixar de ser a chefe. Nunca ganhaste uma luta contra mim desde pequenos. Querias revoltar-te, pois não? Pensava eu no meu íntimo, enquanto ouvia os sussurros dispersos. O diretor de turma, professor Zhang, subiu ao pódio. O professor Zhang chegou. Parem de falar. A sala ficou quieta rapidamente. O professor Zhang pendurou uma placa ao lado do quadro negro. Nela estava escrito, faltam 283 dias para o vestibular. Então ele limpou a garganta, olhou em volta e finalmente encontrou o novo rosto que tinha chegado hoje. Ele apontou para mim, aquele novo aluno masculino. Por favor, levante-se e se apresente. Eu tinha entrado na sala há menos de 1 hora e já tinha chamado atenção o suficiente. Todos já estavam cheios de curiosidade sobre mim. Levantei-me de repente, mas não consegui esticar completamente as pernas. O espaço entre as carteiras ainda era pequeno. Olá a todos, meu nome é Jian Aoshi. Vim transferido da escola experimental. Espero que possamos progredir juntos daqui para frente. Alunos mais atentos notaram que, durante minha fala, Gu Qingdan silenciosamente moveu a cadeira um pouco para frente. Quando terminei, já conseguia ficar ereto. E ainda havia um pouco de folga. Nada mal, muito bem. O aluno Jian tem notas muito boas. No futuro, vocês, colegas, devem ajudar uns aos outros. O professor Zhang sorriu e levantou a mão, fazendo sinal para eu me sentar. Com um pouco de hesitação, abri a boca. Professor, o quê? Você tem mais algo a dizer? Segurei minha barriga, com dificuldade. Bem, eu quero ir ao banheiro. Haha. Alguns colegas com senso de humor mais sensível já estavam rindo lá embaixo. O professor Zhang acenou com a mão. Vá rápido. Quando voltei à sala, o professor Zhang já tinha começado a aula. Uma aula passou e até o intervalo, fiquei deitado na mesa, segurando a barriga, sem ânimo. Jian Aoshi, você está bem? Quer que eu te acompanhe até a enfermaria da escola? Guogu Ji tocou minhas costas com preocupação. Forcei um sorriso. Estou bem, só comi algo estragado ontem à noite. Gu Qingdan, que tinha acabado de se levantar da cadeira, olhou para cá, pegou seu copo de água e saiu silenciosamente da sala. Pouco depois, ela voltou, segurando uma caixa de remédio e um copo de água quente. Então, sob o olhar de toda a turma, colocou os dois na minha mesa. Sukiki empurrou os óculos. Não é possível, estou vendo direito. Qingdan, você está dando seu próprio copo para ele usar. E ainda comprou remédio para ele. Sukiki estendeu a mão para tocar a testa de Gu Qingdan, com uma expressão confusa. Não está com febre. Gu Qingdan, você está estranha. Tem alguma coisa aí? Gu Qingdan bateu na mão de Sukiki. Para de brincadeira. Instantaneamente, a sala explodiu em burburinho. Gu Qingdan não tem mania de limpeza. Homens e mulheres não devem se tocar, não é o bordão dela. A Gu cabeçuda sabe cuidar dos outros. Quem é esse novo aluno? Ah, sim, Gu cabeçuda. Ela não só não ficou com raiva, como ainda está preocupada com ele. O que há de estranho nisso? Gu Qingdan sempre foi muito gentil. O que tem de mais em se preocupar com um novo colega? Song Jinian dizia isso. Mas por dentro já estava morrendo de ciúmes. Ele tinha uma paixão secreta por Gu Qingdan há tantos anos, se esforçou tanto, mas nunca conseguiu aquecer aquela geleira. Eu também não estava muito grato a Gu Qingdan, afinal, a culpada pela minha dor de barriga era ela. Foi ela que insistiu em colocar 3 pacotes de tempero no macarrão apimentado. E ainda mentiu que tinha colocado só meio pacote. A pimenta deixou minha língua dormente, e em casa não tinha água. Então só pude tomar refrigerante gelado para aliviar. Mas Gu Qingdan também comeu. E agora ela está tranquilamente bem. Isso me impressiona. Claro, não é esse o principal motivo do nosso gelo desde ontem à noite. A verdadeira razão é que, enquanto comíamos, Gu Qingdan pegou meu dever de férias de verão para forrar a mesa, e jurou que não ia estragá-lo.
No final, a briga terminou com Gu Qing oferecendo o próprio dever de férias, e começou um longo silêncio entre nós. É por isso que não viemos juntos para a escola hoje, e também porque os dois não trocaram uma palavra a manhã inteira. Mas gelo é gelo, a preocupação devida ainda precisa existir. Desde pequenos, não importa o quão feio a gente brigasse, Gu Qingdan geralmente era a primeira a ceder, sem falar se ela aguenta ou não. Minha indiferença, só as reclamações da minha mãe já seriam o suficiente para encher os ouvidos dela. Você é menina, menina tem que ser reservada. Não é como você, tão desleixada. Essas palavras Gu Qingdan sabia de cor. Guo Guji ficou tão chocado com a cena anterior, que quase deixou cair o queixo, e não se conteve. Jiaoxi, você e Gu Qingdan se conhecem. Qual é a relação de vocês? Não conheço. Pensando que Gu Qingdan ainda não veio fazer as pazes comigo. Fiquei furioso. Pensei, tantos anos de amizade foram para o lixo. Eu não a conheço. Impossível. Pelo meu conhecimento de Gu Qingdan ao longo dos anos, se vocês não se conhecem, eu vou lavar o cabelo de cabeça para baixo. Sukiki também entrou na conversa. Ela foi colega de Gu Qingdan por 3 anos no ensino fundamental e 2 anos no ensino médio, na mesma mesa. Nunca viu Gu Qingdan tão calorosa com ninguém. Já chega, não é? Gu Qingdan não conseguiu dormir, virou-se e chutou minha mesa algumas vezes. Jiaoxi, admite que me conhecer é vergonhoso para você? Olhei para ele e gritei, Gu Cabeçona, não chute minha mesa. Dessa vez minha voz não foi baixa, as palavras Gu Cabeçona ecoaram pela sala de aula, demorando a se acalmar. Agora está satisfeito? Não só todo mundo sabe que nos conhecemos, como também descobriram seu apelido. Eu o desafiei erguendo o queixo. Quando criança, Gu Qingdan era muito magra e baixa, então a cabeça dela parecia grande. Por isso inventei esse apelido, mesmo agora que ela se tornou linda e tem um rosto pequeno. Ainda gosto de chamá-la assim, ha ha ha, Gu Cabeçona. Nossa beleza da escola Gu tem apelido? Esse aluno transferido é demais. Puro, puro. A beleza da escola Gu tem apelido. Gu Cabeçona. Foi o aluno transferido quem deu. Toque, toque, toque. Era um garoto de outra turma, que apareceu de repente na porta da sala. Ele bateu na porta da sala. Professor Zhang mandou o monitor da sua turma recolher a tarefa de férias de verão. Fazer esse recado para a turma 3 era algo que os garotos de outras turmas disputavam. Só para ter a chance de dar uma olhada em Gu Qingdan. Song Jinin ouviu e se levantou na hora. Song Jinin começou a recolher pelas fileiras ao lado, e quando chegou em Gu Qingdan, já tinha uma pilha grande. Colocou as tarefas que segurava no peito sobre a mesa de Gu Qingdan. Sacudiu as mãos, fingindo estar cansado, e pegou a tarefa de Sukiki. Song Jinin perguntou sorrindo a Gu Qingdan. Gu Qingdan, onde está sua tarefa de férias de verão? Não trouxe. Gu Qingdan respondeu impaciente, sem levantar a cabeça. Song Jinin ia dizer algo, mas engoliu as palavras. Precisava manter a imagem na frente de Gu Qingdan a todo custo. Tudo bem, então lembre-se de trazer amanhã. Song Jinin levou um fora de Gu Qingdan, e naturalmente descontou a raiva em mim. Ele bateu de propósito na minha mesa. Desculpa, colega novo, essas tarefas são muito pesadas. Não foi de propósito que esbarrei em você. Song Jinin disse com cara de inocente. Sem problemas. Acenei com a mão, generoso. Quem sou eu? Jiaoxi? Conhecido numa área de 10 quilômetros como mestre em desmascarar falsos sentimentos. Tirei a tarefa de férias de verão da mochila, para ser mais preciso, a tarefa de férias de verão da Gu Qingdan, e folheei de propósito na frente dele. A minha é para você. A caligrafia era idêntica à de Gu Qingdan. Song Jinin conhecia muito bem. Ele já tinha pegado emprestado a caligrafia de Gu Qingdan várias vezes, disfarçando enquanto recolhia tarefas. O que foi, monitor? Tem algum problema? Olhei desafiador para Song Jinin, que estava espantado. Não é só de jogar sujo? Eu também sei. Nada, só que essa caligrafia parece familiar. Song Jinin forçou um sorriso, com dificuldade e rigidez. Será que essa tarefa era de Gu Qingdan? Ou será que Gu Qingdan escreveu para ele? Song Jinin estava cheio de dúvidas, mas não conseguia perguntar. Tinha medo de ouvir a verdade, que não queria ouvir, e mais ainda de que outros descobrissem. Afinal, antes, na mente de todos, ele era o único que podia combinar com Gu Qingdan. Song Jinin saiu cabisbaixo. Vendo isso, Guo Guji passou o braço no meu pescoço. Ei, como você conseguiu?
Já estava de saco cheio daquele Song Jinian sempre cheio de superioridade. Ele se acha porque foi colega de classe de Gu Qingdan por 3 anos no fundamental. E vive dizendo que tem uma ótima relação com ela. Na minha opinião, Gu Qingdan nem quer falar com ele. Quando não dá mais para aguentar, não se aguenta. Virei, rindo, dei um olhar de vitória para Gogo Jie. Um sorriso sutil surgiu no rosto de Gu Qingdan, mas ela logo reteve. Ela chutou meu banco de novo. Vocês dois podem ficar quietos? O dia todo, alunos de outras turmas apareciam na porta da sala 3 para me olhar, além dos que vinham ver Gu Qingdan, a maioria vinha me ver. Como aluno transferido, no primeiro dia já aparecer no fórum da escola, isso nunca tinha acontecido desde a fundação da primeira escola. Eu me tornei famoso de primeira? Colega, ficar parado na porta da sala dos outros atrapalha a entrada e saída, não é legal. Gu Qingdan disse friamente a uma garota. A grande beleza da escola. Gu falou com alguém pela primeira vez. Por quê? Claro que, mais do que ser observada, o que a irritava era eu ser observado. A última aula era de estudo livre, a tarefa do primeiro dia não era muita. Gu Qingdan terminou 10 minutos antes do fim da aula. Arrumou a mochila, olhou para o relógio na frente da sala e começou a chutar meu banco de novo. Jian Aoshi, arruma a mochila rápido, a aula vai acabar. Segurei a raiva e não virei. Gu Qingdan continuou chutando. Você está ouvindo? Não quer ir comigo? Ainda está com raiva? Por que você é tão rancorosa? Não posso me desculpar. Foi tudo culpa minha, tá bom? A escola inteira achava que Gu Qingdan era uma pessoa de poucas palavras. Mas só eu sei como ele pode ser tagarela. Ficar um dia inteiro sem falar comigo já é o limite dele. Entendi. Eu lancei um olhar de morte para Gu Qingdan, e ela continuou a falar enquanto me olhava. Você está com alguma dúvida? Se tiver, me pergunte. Não me importo de sacrificar meu precioso tempo para te explicar a matéria. Fiquei meio sem palavras. Gu Qingdan, você está maluco? Dá para parar de fazer barulho? Cala a boca. Finalmente perdi a paciência. Gritei com Gu Qingdan. Talvez por ter recuperado as forças com o remédio que ela me deu, minha voz saiu bem firme. Meu grito assustou os outros alunos. Todas aquelas cabecinhas curiosas se viraram na nossa direção. Foi aí que percebi o que tinha feito e pedi desculpas educadamente, baixando a cabeça. Liu Yu pensou consigo mesmo, satisfeito, como se Gu Qingdan fosse gostar de Jian Aoshi, lembrar que o considerava um rival. De repente, achei engraçado, mas ele esqueceu porque eu gritei com Gu Qingdan. Era porque Gu Qingdan falava demais. E por que Gu Qingdan, normalmente, falava tão pouco? Era porque ele só se interessava por mim. Depois de ter sido tratado mal por mim, Gu Qingdan, em vez de ficar com raiva, mostrou a língua e fez uma careta para mim. Retribuí com um olhar de desdém, e isso significava o fim da nossa briga de silêncio. Depois de um dia inteiro de choques de alma, os outros alunos pareciam já não se surpreender tanto com nossas ações. Olhavam a agitação e depois baixavam a cabeça, cada um cuidando da sua vida. Para mim, é óbvio que Gu Qingdan gosta do Jian Aoshi. Qualquer um com olhos vê. Psiu, não deixe o monitor da turma ouvir. E daí se ele ouvir? Quem mandou ele ser tão convencido? Dessa vez, ele se deu mal falar para não deixar o monitor ouvir na verdade, querer que ele ouça. Liu Yu cerrou os punhos secretamente, as pontas dos dedos ficaram brancas. Jin Ling Ling, o sinal da saída finalmente tocou. Os alunos saíram da sala tagarelando. Sukiki colocou a mochila num ombro só e perguntou a Gu Qingdan. O que vai fazer agora? Vai desenhar? Gu Qingdan apontou para mim e disse. Pergunta a ele. Não é possível. Depois da aula você ainda vai com ele? Sukiki ficou tão animada que sua voz falhou. E outra, você pode parar de falar comigo só com 2 palavras. Gu Qingdan balançou a cabeça e disse. Não posso. Meu pai vem me buscar. Se você quiser desenhar, vá. Eu vou para casa primeiro. Virei-me para dizer a Gu Qingdan, e bati no ombro de Guogu Jie. Guogu Jie, vamos juntos. Então eu também não vou. A gente joga outro dia. Gu Qingdan disse e correu para nos seguir. Sukiki ficou para trás, gritando sozinha. Como é que o céu mudou desde que o Jian Aoshi chegou? Gu Qingdan, você pode mostrar um pouco da dignidade que uma garota mais bonita da escola deveria ter? Eu e Guogu Jie andávamos em direção ao portão da escola. Gu Qingdan e Sukiki vinham atrás. Gente bonita é paisagem por onde passa. Essa paisagem logo causou um alvoroço. Olá, colega Jian. Meu nome é Yang Xinjiu, da turma 9. Eu gosto de você. Pode ser meu namorado?
De repente, no meio do tumulto de um grupo, uma garota bonita se aproximou e me cumprimentou. Embora eu já tivesse recebido muitas declarações no passado, nunca tinha sido abordado por alguém que nem me conhecia. Não é conveniente. Antes que eu pudesse abrir a boca, uma voz fria veio de trás. Era Gu Qingdan se aproximando. Você diz que gosta do Jian Aoshi? Você nem conhece o Jian Aoshi pessoalmente e já diz que gosta dele. Seu amor não é muito barato? Gu Qingdan, deixa de se meter, ok? O que tenho a ver com isso de falar com o colega Jian? Esta Yang Xinjiu também era uma figura conhecida. Uma das poucas musas da escola, né? Gu Qingdan puxou minha mochila e me colocou ao lado dela. Quem disse que não tem nada a ver? O que é do Jian Aoshi é meu também. Musa, você acha que só porque te deram esse título, já pode sair por aí fazendo o que quer? Yang Xinjiu olhou para mim. Colega Jian, podemos ser namorados? Gu Qingdan elevou a voz. Você não entendeu quando eu falei? Ele raramente falava num tom tão exaltado. Deixa pra lá, Gu Qingdan, vamos embora. Puxei a roupa de Gu Qingdan. Aquela, colega Yang Xinjiu. Eu me lembro de você, mas agora tenho que ir para casa. Tchau. Puxando e arrastando Gu Qingdan, sob o olhar de muitos curiosos, chegamos ao portão da escola. Aoshi, Qingdan. Do outro lado da rua, uma van preta buzinou 2 vezes para nós. Era meu pai, Jian Yunxun. Tio Jian, tudo bem? Gu Qingdan, sob o olhar de todos, entrou no mesmo carro que eu. Qingdan. Aoshi, como foi na escola hoje? Não arrumou encrenca, né? Não. Aoshi é super popular na escola. Agora mesmo, uma colega queria ser amiga dele, não é? Gu Qingdan falou num tom sarcástico. Ainda bem que não arrumou encrenca. Jian Yunxun sorriu, satisfeito. As famílias dos dois eram amigas e gostavam muito das 2 crianças. Já haviam discutido em particular se um dia seria possível unir as famílias. Claro, isso foi quando éramos bem pequenos. Naquele momento, o carro entra em um estacionamento subterrâneo de um condomínio de luxo. Eu e Gu Qingdan estamos nos provocando e rindo o caminho todo. Assim que entramos em casa, sentimos o cheiro da comida. Minha mãe cozinha muito bem. Gu Qingdan sempre diz que a comida da casa dela não é boa e vem comer na minha casa com frequência. Minha mãe coloca a comida no prato de Gu Qingdan e diz sorrindo, coma mais, Qingdan. A comida no prato dela já forma uma montanha. Minha mãe continua servindo, você está tão magra. Gu Qingdan responde, obrigada, tia Shen. Eu como bastante, só de giro rápido. É mesmo. Ela já comeu 2 pratos, eu solto essa sem pensar. Comer 2 pratos da sua casa. Olha só que pão duro você é. Gu Qingdan chuta minha barriga por baixo da mesa, expressando sua insatisfação com o olhar. Depois de comer, os dois ficam no quarto fazendo lição de casa. Na verdade, sou eu quem está fazendo, e Gu Qingdan está atrapalhando ao lado. Ela já terminou tudo na escola, nem trouxe a mochila. Estou com uma caneta na boca. Estou preso em um problema de física. Penso um pouco, começo a folhear o caderno, depois rasuro e escrevo de novo. Fico cada vez mais irritado. Você só escreveu a fórmula errada. Gu Qingdan se aproxima e dá uma olhada. Já viu o problema? Entendi. Que vergonha. Calculei um monte de coisas, e o erro era só a fórmula. TSC, TSC, TSC. Você continua tão descuidado. Assim, quando vai me superar? Gu Qingdan, nos 3 anos do ensino médio, sempre ficou entre os 3 primeiros da série. Embora minhas notas também sejam boas, parece que os filhos dos outros são sempre melhores. Meus pais sempre me mandam aprender mais com Gu Qingdan. Agora que mudei de escola, somos colegas de carteira. Combinamos que quem tirar a melhor nota no próximo teste mensal pode fazer o outro ser seu assistente por 1 mês. Gu Qingdan, é só esperar para ver como vou te deixar para trás neste exame. Eu solto essa frase com raiva, rangendo os dentes. Na manhã seguinte, quando abro a porta, vejo ela me esperando na porta. A casa de Gu Qingdan é do outro lado do corredor. No resto da manhã, pedalamos juntos. O tilintar das campainhas é bem alegre. Os dois estão perto do portão da escola, na esquina. Encontram Sukiki, que acena de longe. Ei, Jian Aoshi. Você roubou minha Qingdan assim? Vendo Gu Qingdan grudado em mim, Sukiki não consegue evitar o ciúme. Estou brincando. Já faz 17 anos que esse cara está me assombrando. Por favor, tire ela de perto de mim. Lembrei. A foto no cartão do refeitório da Gu Qingdan no ensino fundamental era sua. Ah, já ouvi muito falar de você. Parece que precisamos nos apresentar de novo.
Que isso? Também já ouvi falar muito da Bela Su. Os dois se dão bem de imediato, como se tivessem se conhecido tarde demais. Gu Qingdan tranca a bicicleta e se enfia entre nós. Andem, andem, vamos nos atrasar. Um dia começa bem com a leitura matinal. Estou me esforçando para memorizar palavras de inglês. Quando o professor repentinamente entra e bate no quadro, levantem a cabeça um pouco. Vou anunciar uma coisa. Na próxima semana teremos um teste de nivelamento. O conteúdo será todo o conhecimento já estudado, exatamente igual ao formato do vestibular. Espero que todos levem a sério. Ah, porque já tem prova logo no começo? É que eu ainda não me preparei. Esse conteúdo é como se não tivesse conteúdo? A sala se enche de lamentos. Já chega, parem de discutir. Continuem com o que estavam fazendo. O professor Zhan sai da sala. O prazo combinado chegou mais cedo. Gu Qingdan, tenho que tirar uma nota melhor que a sua. Decido firmemente em meu coração. Jiaoxi, vai ao banheiro? Os meninos sempre gostam de ir ao banheiro juntos no intervalo. Guogu Jie e eu também somos assim. Sem levantar a cabeça, aceno com a mão. Não vou. Ainda dá para memorizar algumas palavras? Guogu Jie tira uma caixa de leite da mochila, coloca o canudo e empurra para mim. Tão dedicado. Toma, bebe um pouco de leite para dar uma turbinada no cérebro. Pego o leite e dou um gole. Depois continuo resmungando as palavras. Gu Qingdan se vira para mim e fala, Jiaoxi, estudar em cima da hora não adianta. Não se desespere, perder para mim não é vergonha. Escrevo rapidamente algumas palavras no papel, amasso e jogo para frente, traçando uma bela parábola. No fim, cai na mesa de Gu Qingdan. Ela abre e vê 4 lindas palavras escritas. Sai daí, não me incomoda. Jiaoxi, você está me xingando de novo. Combinamos que quem tirar a nota mais baixa será o assistente por um mês, sem reclamar, sem arrependimentos. É melhor cumprir a promessa. Quando perder, não chore. Depois de dizer isso, Gu Qingdan de repente pensa em alguma travessura. Sorrio, pego a caneta e desenho uma cara de porco no papel. Depois, estico a mão e coloco suavemente nas minhas costas. Sukiki observa toda a sequência de Gu Qingdan e balança a cabeça ao lado. Gu Qingdan, nunca te vi tão infantil assim. Gu Qingdan se vira. E seu rosto retoma a frieza, como se aquela pessoa não fosse ela. Você não entende. Não, você não é a Gu Qingdan. Sukiki colocou as mãos nos ombros de Gu Qingdan e a sacudiu. Quem é você? Devolva minha Qingdan agora. Sukiki, você está se rebelando, por acaso? Isso aqui é faixa preta de Taekwondo, sabia? Gu Qingdan agarrou a mão de Sukiki, torceu o braço dela para trás e aprendeu. Ai, tá bom, já entendi, não vou fazer de novo. Solta logo. Sukiki bateu na mesa pedindo clemência. Logo o sinal da aula tocou. Uma professora jovem e bem estilosa entrou carregando uma pilha de provas. Será que é professora nova? Que linda! A professora no púlpito ouviu os murmúrios e sorriu. Olá, alunos. Sou a professora de matemática do 3º ano do ensino médio. Meu sobrenome é Yang. Para entender melhor o nível atual de vocês, antes de começarmos oficialmente a aula, vamos fazer um pequeno teste. A professora Yang habilmente dividiu as provas em 4 pilhas, entregou para a primeira fileira de cada grupo e mandou passar para trás. Realmente, toda mulher bonita é complicada, já começa com prova. Sukiki murmurou baixinho. Não preciso reforçar as regras da prova, certo? Quem terminar pode entregar direto. A professora Yang andava pelo corredor sem parar. Enquanto andava, olhava as provas dos alunos. Em alguns pontos franzia a testa e balançava a cabeça, em outros, acenava satisfeita. O primeiro a entregar a prova foi Song Jinyan. Para parecer, ele sempre queria ser o primeiro. O segundo a entregar foi Guogu Jie. Eu o chamei. Espera, entrega a minha também. Guogu Jie estava prestes a se levantar, quando Gu Qingdan empurrou a cadeira dele. Olha. Então, pode entregar a minha e a da Kiki também. Guogu Jie ficou um pouco surpreso. Se não se enganava. Era a primeira vez que Gu Qingdan falava com ele por iniciativa própria. Claro, Guogu Jie assentiu. Juntei 4 provas e entreguei tudo junto. Como as provas só tinham questões de múltipla escolha, era fácil corrigir. A professora Yang passou a caneta rapidamente e terminou de corrigir tudo antes do fim da aula. Está comigo aqui. Quem tiver a melhor nota será meu monitor. A prova de hoje serviu para isso. Teve um aluno que tirou nota máxima. Aluno Jiaoxi, a partir de agora você é o monitor de matemática. Sem problemas? Eu assenti, sem problemas. Professor, matemática é meu ponto forte.
Na escola anterior, eu também era monitor de matemática. De repente, um garoto gordinho falou. Embora isso deixasse sem graça, já que não era tão bom, ele aceitou de boa. Além disso, ser monitor e recolher trabalhos é uma tarefa ingrata e trabalhosa. Jiao-Shi, como você é tão bom! Me ajuda com matemática de agora em diante. Depois da aula, o olhar de Suki para mim estava cheio de admiração. Não precisa, eu ajudo você. Gu Qingdan jogou um livro de vocabulário para ele. É só memorizar mais palavras. Suki rangeu os dentes. Muito obrigada mesmo. Depois pensou baixinho. Nossa, olha o ciúme possessivo da Gu Qingdan. Foi quando duas garotas estavam pegando água e uma comentou. Eu pensei que Jiao-Shi era só um rosto bonito? Quem diria que ele também é bom nos estudos? Isso você não pode falar na frente do Song Jinyan. Ele vai ficar chateado. Ah, eu sei. Agora, Song Jinyan e eu estamos em pé de guerra, porque desde ontem os posts no fórum da escola fizeram dele a maior piada da escola inteira. As aulas da manhã finalmente acabaram, e os alunos correram para o refeitório. Quem não é rápido para comer, tem problema na cabeça. Quando eu e Gogo Jie chegamos ao refeitório, já tinha uma fila enorme na frente. Toquei minha barriga roncando. Fiquei na ponta dos pés para olhar na frente. Será que hoje tem coisa gostosa? Você acha que quando chegar a nossa vez ainda vai ter carne? Eu só tinha comido no refeitório da escola uma vez, e achei até gostoso, diferente do Gogo Jie que já come há 2 anos. Já estava sem expectativas. Uau! Hoje no almoço tem carne de porco assada. Uau! Tem peixe agridoce também. Isso é o meu favorito. Meus olhos grudaram nos pratos dos alunos que passavam por mim, olhando fixamente. Limpa essa baba aí. Gogo Jie não aguentou e riu de mim. O homem é de ferro, a comida é de aço. Se pular uma refeição, passa fome. Comer bem à tarde é que dá para estudar direito. Jiao-Shi, aqui. Lá na frente da fila, alguém estava acenando para mim. Quem é? Não é da nossa turma, né? Minha memória não é lá essas coisas. Passou um dia e ainda não consegui associar todos os nomes aos rostos da turma. Gogo Jie se inclinou e sussurrou no meu ouvido. É a Ig Shinjiui. Lembrei. O que ele quer comigo? Quis fingir que não ouvi, mas Yang Shinjiui acenava insistentemente. Vem aqui na minha frente. Você está muito atrás, logo as comidas boas vão acabar. Do lado dele. Algumas garotas na fila começaram a zoar de novo. Ei, Yang Shinjiui, por que você é tão boa com Jiao-Shi? Eu rapidamente balancei a mão. Deixa pra lá, furar fila não é legal. Além disso, não somos próximos. Não quero te incomodar, colega Yang. Depois de falar, virei a cabeça fingindo discutir um problema com Gogo Jie, ignorando Yang Shinjiui. Furar fila já não é bom. Eu menos ainda quero ter qualquer relação com essa pessoa. Mas realmente estávamos quase no final da fila. Quando chegamos na frente do balcão de comida, só sobraram alguns tipos de pratos. Meu favorito já tinha sido todo levado. Tudo bem, ter o que comer é melhor que nada. Eu e Gogo Jie, segurando nossas bandejas, andamos pela cantina procurando lugares. Como só os alunos do 3º ano começaram as aulas, a escola só liberou metade da cantina. Quase todos os lugares estavam ocupados. Jiao-Shi, Gogo Jie, aqui tem lugar. Não muito longe, Suki estava acenando para nós. Em uma mesa inteira, só estavam sentadas ela e Gu Qingdan. Vamos, Gogo Jie, vamos sentar lá. Eu fui direto para lá, e Gogo Jie só pôde me seguir. Assim que me sentei, perguntei, por que todo mundo está amontoado e não senta na sua mesa? Suki reclamou, talvez não queiram encontrar na hora de comer. Olha a cara de Gu Qingdan. Fria como gelo. Dá para comer com apetite sentado ao lado dela? Eu concordei com a cabeça. É verdade. Depois de uma semana aqui, descobri que a Gu Qingdan da escola é tão diferente da Gu Qingdan que eu conhecia. Ei, Gu Qingdan, você não come peixe. Por que pediu peixe agridoce? Eu vi o peixe agridoce no prato de Gu Qingdan, e meus olhos brilharam. Gu Qingdan disse calmamente, minha mãe não diz sempre que comer peixe faz bem para os olhos? Mas eu provei um pedaço e realmente não consigo comer. Já que você gosta, pode comer tudo. Rapidamente peguei todo o peixe agridoce do prato de Gu Qingdan e coloquei no meu. Então não vou ser educado. Peguei um pedaço e coloquei na boca. Uma coisa tão gostosa e você não gosta? Que desperdício! Gu Qingdan realmente não gosta de peixe, nunca comeu desde pequeno. Mas ele sabe que eu gosto,
Então quando ele estava pegando a comida, viu que o peixe agridoce estava quase acabando. E com medo de que eu não conseguisse comer, ele pegou especialmente para mim. Mas a orgulhosa Gu-Kinga não vai contar a verdade. Sukiki colocou a bebida que segurava e disse a Guoguji, Guoguji, você também não diz alguma coisa? Guoguji também foi transferido de outra cidade no primeiro semestre do segundo ano. Como ele é um pouco introvertido e não tinha colega de carteira, sempre foi sozinho. Eu estava sentado atrás de Sukiki Gu-Kinga há tanto tempo, e era sempre Sukiki quem iniciava a conversa, eu só falava um pouco. Com Gu-Kinga, menos ainda. Guoguji deu um sorriso tímido. Eu também não sei o que dizer. Eu sorri e bati no ombro de Guoguji. Guoguji, você é o primeiro bom amigo que fiz na escola. Estou com muita sorte. Guoguji sorriu. Eu é que tive sorte demais em conhecer você como bom amigo. Vocês dois precisam ficar se elogiando assim? Assim que o fiscal disse que podiam sair, Gu-Kinga foi a primeira a deixar a sala. Gu-Kinga, alguém a chamou por trás. Usando toda a experiência da minha vida passada, eu te aviso, ser amigo de Jian Aoshi é uma coisa de alto risco. Viu essa cicatriz na minha mão? Gu-Kinga apontou para a mão direita. Uma marca leve. Foi Jian Aoshi que fez. Sabe por que no segundo ano do ensino fundamental, por um tempo, meu pé inchou como um pé de porco, não cabia no sapato, e eu só podia usar chinelos e pular com uma perna. Pulando? Gu-Kinga virou a cabeça e olhou calmamente para Sukiki. Quando estava ajudando Jian Aoshi a aprender a andar de bicicleta. Outros exemplos não vou listar um por um. Resumindo, tome cuidado. Depois de falar, Gu-Kinga baixou a cabeça e continuou comendo. Eu, ouvindo as acusações de Gu-Kinga, sorri com culpa. Ai, desculpa, não foi de propósito. Olha, já faz tanto tempo, e você ainda se lembra tão claramente. Então, Jian Aoshi, você e Gu-Kinga se conhecem desde pequenos? Guoguji entendeu que, enquanto Gu-Kinga reclamava, tinha um tom de ostentação, como se dissesse que desde pequeno, Jian Aoshi sempre esteve no meu mundo. Eu ia concordar. Sim, eu e ela nos conhecemos desde pequenos. Desde pequeno eu era o chefe dela. Eu vi o rosto de Gu-Kinga escurecer e mudei o que ia dizer. Não, desde pequeno sou o irmão mais velho. Fique tranquilo, Guoguji. Você também será meu amigão. Gu-Kinga me deu um olhar de desprezo. Tenha vergonha na cara, Jian Aoshi. Sukiki contou nos dedos. Deixa eu organizar. Eu sou a melhor amiga de Gu-Kinga. Gu-Kinga é a melhor amiga de Jian Aoshi. Então eu também sou a melhor amiga de Jian Aoshi? Isso mesmo, eu concordei com a cabeça. Sukiki continuou contando nos dedos. O Jian Aoshi e o Guoguji são bons amigos. Eu e o Jian Aoshi também somos bons amigos. Então eu e o Guoguji também somos? Ah, sim, sim, interrompi a Sukiki. A partir de agora, nós quatro seremos bons irmãos. Daqui para frente, compartilharemos as alegrias e as dificuldades, certo? Vamos beber refrigerante. Haha, beber refrigerante. O Guoguji também começou a rir. A partir daí, os quatro grandes gênios da turma 3 do terceiro ano nasceram. Cada um percebe o tempo de forma diferente. Sinto que esta semana passou muito rápido. Todos os dias vou e volto da escola com a Gu-Kinga. É muito mais divertido do que antes, quando estava sozinho. Sem nem perceber, já é sexta-feira. Já me acostumei aos poucos com a vida na nova escola. O tempo hoje está excepcionalmente abafado. Uns ventiladores meio antigos no teto da sala giram rapidamente de forma mecânica, mas não fazem muita diferença. Somado ao fim de semana que está chegando, durante a aula de estudo da tarde, os alunos já estão com o coração agitado, voando para sei lá onde fora da escola. No intervalo, eu e o Guoguji acabamos de voltar do banheiro para a sala e vimos o Zhao Tongfei, o mais animado da turma, escrevendo algumas linhas no quadro negro. Li o título, Grande Eleição Anual da Turma 3 do terceiro ano. O conteúdo da eleição era bem variado. Tinha o galã mais padrão, a garota mais bonita, a pessoa de melhor temperamento, a pessoa mais fofa, a pessoa mais engraçada, etc. Parece que toda a turma gosta de fazer essas votações estranhas. Depois de escrever, o Zhao Tongfei colocou o giz de volta no estojo e disse para os alunos, todos são bem-vindos a participar. Escrevam o nome de quem querem votar num papel e coloquem na mesa do professor. No próximo intervalo, faremos a contagem. Não foi feita uma eleição antes? Por que de novo? Quem sabe? Talvez depois da transferência do Jian Aoshi, o galã da turma precise mudar. Tanto faz,
Vamos votar por diversão. A Sukiki se aproximou e perguntou a Gu Kingan. Ei, Gu Kingan, você acha que é isso? Gu Kingan respondeu sem levantar a cabeça. Não sei, não me importo. Sukiki continuou. Não é? E se eu me tornar a garota mais bonita da turma? Dividido em duas metades. Jiao Shi, em quem você quer votar? Ela me deu uma metade. Eu balancei a cabeça, um pouco frustrado. Não sei. Não conheço ninguém direito. Guogu Ji deu um tapinha no meu ombro. Sem problemas. Escolhe qualquer um. Ou então vota igual a mim. Quanto à garota mais bonita? Com certeza é a Gu Kingan. E o galã, só pode ser você. Guogu Ji, sem pensar, escreveu Jian Aoshi depois de galã. Enquanto escrevia, eu disse, votar em mim mesmo, eu não consigo. Então vou votar em você como galã. Depois de escrever, dobrei o papel ao meio e depois ao meio de novo, e junto com o do Guogu Ji, coloquei na mesa do professor. A agitação na sala causada por essa pequena votação durou um bom tempo, até que gradualmente se acalmou com o toque do sinal para a próxima aula. Em 45 minutos, completei exatamente uma prova de matemática. Fechei a caneta no momento do sinal. Nesse instante, o chamado Penfei subiu ao palco, abrindo um a um os papéis. Ei, colegas! O momento emocionante está chegando. Vou começar a contagem dos votos. Ao ler um nome, escrevia no quadro negro e desenhava um traço de contagem. Após uma apuração, Gu Kingan venceu com ampla maioria, mantendo o título de garota mais bonita. Guogu Ji, com 3 votos de vantagem, conquistou o título de pessoa de melhor temperamento. As outras categorias também tiveram vencedores, mas a votação para galã foi mais complicada. Song Jinyan, 20 votos. Shu Kun, 4 votos. Eu também com 20 votos. Total de 45 votos, e uma pessoa ainda não votou. Todos se entreolharam. Quem foi? É mesmo. Quem não votou? Guogu Ji murmurou para mim. Jian Aoshi. Na minha opinião, você já venceu. O Song Jinyan com certeza votou em si mesmo. Eu critiquei o Song Jinyan. Tanto faz, também não queria tanto ser eleito. Para mim, esse resultado não importa. Mas Song Jinyan não pensava assim. Originalmente ele era o galã, e de repente perdeu tantos apoiadores. Song Jinyan não demonstrou expressão no rosto, mas por dentro xingava os 20 que não tinham bom gosto. Enquanto isso, Sukiki empurrou-a. Gu Kingan, que estava dormindo de bruços na mesa. Gu Kingan, acorda. Você não votou? Gu Kingan nunca se interessou por essas coisas. Estava dormindo gostoso. E ficou muito irritada por ser acordada de repente. O que foi? Já disse que não tenho interesse. Sukiki puxou seu braço novamente. Agora todos os outros resultados já saíram, só falta eleger o garoto mais bonito da turma. Song Jinyan e Jian Aoshi estão empatados, só falta o seu voto. Gu Kingan. Você também pode votar, senão todo o nosso trabalho terá sido em vão, sem um resultado. Todo mundo começou a insistir, é isso aí, vai lá e vota. Gu Kingan ainda não tinha acordado direito, semi-cerrou os olhos para o quadro negro. Sukiki falou com uma expressão bajuladora. Os outros resultados já saíram, só falta o garoto bonito. Que trabalhão! Gu Kingan disse isso, levantou-se da cadeira, sob o olhar de todos foi até o quadro e, abaixo do meu nome, desenhou um bem firme. Pronto, tá bom. Terminou, largou o giz e saiu direto da sala. A rainha da beleza Gu é mesmo consistente, desde o início nunca escolheu Song Jinyan. Haha, temos um novo garoto bonito na turma. Assim, com o voto decisivo de Gu Kingan, fui eleito com sucesso. O novo garoto bonito da turma 3 do terceiro ano. Song Jinyan levantou-se de repente e saiu da sala furioso. Na porta, ele interceptou Gu Kingan, que voltava, e questionou. Gu Kingan, por que você sempre fica do lado daquele Jian Aoshi? Em que sou pior que Jian Aoshi? Gu Kingan, sem expressão, respondeu friamente. Você e Jian Aoshi não têm comparação. Deixando Song Jinyan parado no lugar, constrangido. Depois do intervalo divertido, o entusiasmo pelos estudos aumentou um pouco. Conseguimos aguentar até o fim das aulas. No caminho para o portão da escola, Sukiki perguntou aos outros 3. Gu Kingan, Aoshi, Guogu Ji. Vocês têm algo no fim de semana? Que tal estudarmos juntos? Fui o primeiro a responder. Legal, não tenho nada. E você, Gu Kingan? Ele também não tem nada. Então está decidido.
No fim de semana, não tem ninguém na minha casa. Venham todos estudar na minha casa. Sukiki disse animada. Legal. Jian Shi, ainda não fui na sua casa. Enquanto isso, Gu Qinggan deu um passo para o lado, como se quisesse se afastar de nós. Eu não disse que vou. Sukiki ficou nervosa na hora, balançou os ombros fazendo charme. Qinggan, querida Qinggan, você tem que vir. Se não vier, vou ficar sendo a única garota do grupo. Não dá. Eu e Gogo Ji dissemos que tristeza, e num instante nos afastamos dele. Ficamos a uma distância enorme. Mas eu não preciso estudar. Gu Qinggan tem o dom de, com um tom mais monótono, liberar o maior poder de destruição. Esses dois não são normais. Balancei a cabeça com desdém. Parece que na hora do vamos ver, só eu posso resolver o problema. Ah, isso é fácil. Já que a rainha da beleza Gu não se digna ficar conosco, então a nossa gangue dos 4 se dissolve. Vamos arrumar outra deusa de qualidade para substituir Gu Qinggan. Formar uma nova gangue dos 4, não é? Cutuquei Gogo Ji, com um sorriso padrão de quem está encantado. De qualquer forma, tem muitas garotas bonitas que são inteligentes, né? Olhando para Gu Qinggan ao fundo. Com uma expressão cada vez mais assassina, Gogo Ji engoliu de volta as palavras que ia dizer concordando comigo. Se você ousar tentar, vou contar ao tio Jian que você desrespeitou o professor na escola e provocou as colegas. Então Gu Qinggan virou-se para os outros dois e disse, amanhã às 9, combinado, sem falta. Depois de deixar essa frase, Gu Qinggan, sem olhar para trás, continuou me puxando em direção ao ponto de ônibus. Nossa, a rainha da beleza Gu tem uma força de vontade e tanto. Gogo Ji olhou para Gu Qinggan. E para as minhas costas, suspirando. Sukiki, de repente, sem noção, aproximou-se e falou em voz baixa. Colega Gogo Ji, amanhã às 9, sem falta. Gogo Ji virou-se e acenou com um sorriso. Beleza. Dito isso, atravessou a rua. Gu Qinggan só me soltou quando chegamos ao ponto de ônibus. Hoje vamos de ônibus. Meu pai só veio nos buscar no primeiro dia de aula. Depois disso, ele sai cedo e volta tarde todo dia. Mal consigo vê-lo. Isso significa que ele me transferiu só para eu ir e voltar da escola com Gu Qinggan. Se é para ir de ônibus, vai de ônibus. Para que pegar na minha mão? Não sei que loucura deu nela. Sinto que Gu Qinggan está um pouco irritada. Não sei por que de repente ela ficou tão agressiva, só pude resmungar baixinho. Voltamos para o condomínio onde moramos. O paisagismo é muito bom, com caminhos sinuosos ladeados por várias árvores, flores e plantas. Por que você fica me olhando? Gu Qinggan já tinha percebido com o canto do olho. Toda vez que ando um pouco, olho para trás para vê-la. Nada não. É que você é tão popular na escola. Por que eu nunca reparei como você é bonita antes? Gu Qinggan cutucou minha cabeça com força. Só agora você descobriu? Só você, esse idiota, que vive me achando ruim, sendo que sou uma super gata. Logo depois, sorri, mas você sabe reconhecer o que é bom, né? Admito que sou um pouco bonito. Mas da próxima vez seja mais discreta. Me escolher como o garoto mais bonito na frente da turma toda não é muito legal. Você está andando tão rápido? Espera por mim. Enquanto falava, percebi. Gu Qinggan já tinha se afastado, andando mais rápido. Você deve ter algum equívoco sobre sua aparência? Achei que a seleção era para escolher quem é mais feio. Gu Qinggan esperou eu alcançá-la para falar de propósito, mas eu, como se não tivesse ouvido, de repente perguntei sério. Quer sorvete? Vamos, eu te pago um sorvete. Gu Qinggan ficou confusa com a minha mudança de pensamento e, antes que pudesse reagir, fui puxando-a para a loja de conveniência. Peguei o de baunilha, que eu gosto, e o de morango, que Gu Qinggan gosta, paguei e fui sentar no balanço do jardinzinho lá embaixo. No fim da tarde, era a hora das crianças saírem em grupo para brincar. Um menino de uns 4 ou 5 anos. Chegou tarde demais e não conseguiu o balanço, ficando ao lado reclamando. Gu Qinggan, vendo aquilo, ficou constrangida por mim. Ela me cutucou e disse baixinho, Jian Shi, desce logo. Não tem vergonha de disputar balanço com uma criança. Olhei para Gu Qinggan e falei sem pudor. Vergonha de quê? Tudo tem que ser por ordem de chegada, não é? Então me virei para o menino e perguntei, Lelé, você acha que o irmão é bonito? O menino levantou a cabeça bem alto e disse com voz infantil, o bom irmão é o mais bonito. É o irmão mais bonito que já vi no mundo inteiro. Eu ouvi e sorri satisfeito. Então ajuda o irmão a empurrar o balanço por 1 minuto. O irmão deixa o balanço para você. Combinado? Combinado. Dito isso,
O menino foi para trás e começou a empurrar o balanço para mim. Naquele momento, Gu Qingdan queria sumir num buraco. Se os pais do menino vissem, iam achar que estavam maltratando a criança. Lelé, né? Afasta um pouco, deixa a irmã te ajudar a empurrar, está bem? Gu Qingdan, embora crescida, ainda era muito gentil com crianças. Quem diria que o menino recusaria na hora a oferta dela? Não, eu mesmo posso empurrar, não preciso de ajuda. Puxa, esse garoto não aceitou, tem personalidade. Então Gu Qingdan se apoiou na barra fixa ao lado, mastigando o sorvete, enquanto observava o menino empurrar o balanço. Pronto, Lelé, agora é sua vez. Depois de 1 minuto, finalmente me levantei do balanço. Bati a poeira da bunda e fui embora. Você é fogo, até criança você maltrata. Talvez lembrando dos anos que passou sendo atormentada por mim, Gu Qingdan não resistiu e defendeu Lelé. Eu não respondi ao que ela disse, mas perguntei rindo. Gu Qingdan, lembra quando éramos pequenos? Uma vez, você terminou seu sorvete e veio roubar o meu, me fazendo chorar de raiva. Com medo de levar bronca dos seus pais, você me ajudou a empurrar o balanço igual o Lelé. Claro que lembro. Empurrei por um tempão e você ainda não ficava satisfeito, então eu empurrava e empurrava. No dia seguinte nem conseguia levantar o braço de tanta dor. Ha ha ha, falando nisso, os dois riram juntos. Que tempos bons! Naquela época, sem preocupações, sem precisar pensar em nada. De repente, senti uma certa melancolia, mas não sabia bem por quê. Talvez por causa do crescimento, faltava 1 ano para o vestibular, e com a pressão. Também vinham algumas dificuldades para o futuro. Antes, eu achava que a vida daqui para frente seria igual ao passado. Vivendo com meus pais, brincando com Gu Qingdan, e sempre achei natural que eu e Gu Qingdan fossemos os amigos mais importantes um do outro. Mas recentemente percebi que o mundo é tão grande. Nesse instante, minha mãe entrou no meu quarto e abriu a cortina de repente. Auxi, você não disse que ia estudar na casa de um colega? Que horas são e ainda não se levantou? A luz do sol entrava pela janela, batendo bem no meu rosto. Que horas são? Resmunguei, me debatendo um pouco. E puxei o cobertor bem para cima da cabeça, voltando a dormir. Shen Bin me puxou para fora do cobertor. Já são 8h30 e você ainda não acordou. Levanta logo e se arruma, com o cabelo todo bagunçado. Quando passei pela sala, vi de relance 2 pessoas sentadas no sofá. Olhei melhor e era Gu Qingdan. Bom dia, dorminhoco. Gu Qingdan engoliu o sanduíche na boca e inclinou a cabeça para me cumprimentar. Já esperei 13 minutos e 14 segundos por você. Fecha a boca e come logo seu café da manhã, depois leva isso para compartilhar com seus amigos. Minha mãe tirou 2 caixinhas da cozinha. Colocou na minha mochila, cheias de frutas cortadas, e ainda não perdeu a chance de zombar do próprio filho. Jian Aoxi, vai logo escovar os dentes. Olha esse seu jeito desleixado. Quem se casar com você no futuro vai ter muito azar. Hehe. Gu Qingdan quase se engasgou com o leite ao ouvir isso. Eu virei e fui para o banheiro, e o lindo de novo renasceu. Mãe, a gente vai. Peguei a mochila, agarrei um sanduíche na mesa, e puxei Gu Qingdan para fora de casa. Cuidado no caminho. Volta cedo. A recomendação de Shen Bin se perdeu com o som da porta fechando. Até a casa de Sukiki eram uns 20 minutos de carro. Quando estávamos chegando, Guogu Jie me mandou uma mensagem perguntando onde eu estava, porque ele também tinha acabado de descer do ônibus. E estava no ponto esperando a gente para entrar junto. Aoxi, Gu Qingdan, vocês chegaram. Vamos entrar rápido, porque Gu Qingdan não está respondendo ninguém. Guogu Jie já foi bombardeado por mensagens de Sukiki no WeChat. Muitas vezes, o porteiro do condomínio não os deixava entrar de jeito nenhum. Só ficaram tranquilos depois de ligar para Sukiki. Já ouvi dizer que Sukiki é herdeira de uma família rica, mas não imaginava que o condomínio dela fosse tão imponente. Ao entrar em casa, Sukiki logo mostrou a casa para todos. O lugar estava limpo e arrumado. A decoração não era nada luxuosa, pelo contrário, bem simples e modesta. Eu, Guogu Jie e Sukiki, nós 3. Quando nos juntamos, não paramos de conversar. Só Gu Qingdan manteve a cabeça no lugar, lembrando que eles estavam ali para estudar. Já visitaram o quarto, agora não está na hora de estudar, ele disse. Eu vi que já era quase 10 horas. Nós 4 nos sentamos rapidamente à mesa de jantar, eu e Guogu Jie de um lado, Gu Qingdan e Sukiki do outro. Como a prova simulada é na próxima semana, não tem lição de casa neste fim de semana. Só nos mandaram revisar por conta própria. A minha turma é chamada de Turma dos Gênios,
Todos escolheram a combinação tradicional de ciências. Física, química e biologia. Foi o Goguji quem sugeriu. Cada um de nós fica responsável por uma matéria em que somos melhores. Assim a revisão fica mais eficiente. Eu sou melhor em física e biologia. Meu ponto fraco é chinês. Goguji disse na hora. Eu sou melhor em matemática e química. Meu pior é inglês. Só de ouvir a palavra inglês, minha cabeça já fica enorme. Sukiki também se manifestou logo em seguida. Que coincidência, Goguji. Eu sou exatamente o oposto de você. Meu chinês é muito bom, mas meu inglês deixa a desejar. Depois de falar, os três olharam para Gu Qingdan. Ele, resignado, abriu as mãos e disse calmamente, não posso responder a essa pergunta, porque sou bom em todas as matérias. Os três ouviram e reviraram os olhos mentalmente, mas não conseguiram rebater. Esse cara é muito narcisista. Mas, afinal, Gu Qingdan é um gênio dos estudos, realmente poderoso. No ensino médio, ele sempre ficou entre os 3 primeiros. Nunca saiu do pódio. Goguji engoliu o sorriso e resumiu. Então é isso. Aoshi fica responsável por revisar matemática com a gente, eu fico com física, Sukiki com chinês. Quanto ao Gu Qingdan, quem pode mais faz mais, ele fica com as outras matérias. Que tal? Se não tiver problema, vamos começar logo. Sukiki olhou para mim e disse. Que tal começarmos com matemática, já que a mente ainda está fresca? Tentei entregar o livro de matemática para Gu Qingdan. Ele pegou o livro, começou pela primeira página. Folheou rapidamente, marcando os pontos importantes com a caneta. 1 minuto depois, fechou o livro e entregou para nós três. Se conseguirem entender bem todos esses pontos que marquei, tirar 140 é tranquilo. Eu olhei e franzi a testa. Com esse nível, ainda quer ser meu concorrente? Sukiki me olhou surpresa. Concorrente? Como assim? Você realmente vai competir com Gu Qingdan nos estudos? Em tantos anos, era a primeira vez que Sukiki via alguém considerar Gu Qingdan como rival. Eu acenei com a mão e disse, sim, estou competindo com ele. Depois, peguei a caneta e escrevi rapidamente no papel, colocando a folha no meio dos três. Isso são 5 questões que criei, baseadas nos pontos difíceis e no conteúdo da prova. Vocês podem tentar resolver. Gu Qingdan olhou para as questões. Seus belos olhos se semicerram, como se tivesse se interessado. Sukiki olhou para as questões e suspirou. Nossa, suas questões são bem pesadas, hein? Quantos tipos de conhecimento você misturou aqui? Sukiki levantou o polegar e me deu um grande elogio. Então os três abaixaram a cabeça para resolver as questões. Mais 20 minutos se passaram. Ninguém conseguiu resolver todas as questões completamente. Especialmente Gu Qingdan, que ficou preso na última questão por muito tempo, sem conseguir resolvê-la. Peguei as folhas deles, olhei e balancei a cabeça. Até que não está ruim. Mesmo sem conseguir resolver, se escreverem essas fórmulas, já dá para ganhar alguns pontos. Depois, peguei uma folha de rascunho em branco e comecei a explicar o passo a passo da resolução, uma questão de cada vez. Sukiki e Goguji ficaram de boca aberta, balançando a cabeça em concordância. Depois da minha explicação, parecia que todos os meridianos do corpo deles tinham sido desbloqueados. Compreenderam tudo de uma vez. Sukiki quis tocar minha cabeça, mas eu desviei rapidamente. Ela suspirou. Nossa, então é assim que se resolve esse problema de matemática. Jiaoxi, o que é que tem dentro dessa sua cabeça? E então recebeu um olhar de reprovação de Gu Qingdan. Eu vi Goguji cabisbaixo, deitado na mesa, e não pude deixar de perguntar preocupado. O que foi? Por que está tão desanimado? Goguji, com uma cara de quem sofreu muito com a matemática, fez bico. Matemática é muito difícil. É verdade, eu disse consolando. De repente, lembrei que tinha frutas na mochila. De repente, fiquei animado. Hora do intervalo. Vamos comer as frutas antes de continuar. Sukiki olhou para o relógio. Já está quase na hora do almoço. O que vocês querem comer? Eu faço para vocês. Essa declaração surpreendeu a todos. Eu arregalei os olhos, incrédulo. Você também sabe cozinhar? Sukiki disse, enrolando as mangas com orgulho. Claro que sim. Já já vou mostrar para vocês. Nós não fizemos cerimônia e olhamos para a cozinha. Sukiki cortou os legumes e cozinhou tudo de uma vez, com tanta habilidade que eu e Goguji exclamamos. Quem diria que Sukiki também tem esse lado? De repente, senti um arrepio nas costas. Era o olhar rancoroso de Gu Qingdan vindo de trás. A comida ficou pronta rapidinho.
Sukiki pegou 4 pratos, serviu o arroz e depois despejou o curry de carne por cima. Carne, legumes, nutrição equilibrada, com cor, aroma e sabor. Pronto. Por favor, provem, os 3. O cheiro parecia ter mãozinhas, fazendo eu e Gogo-ji roncarmos a barriga. Gogo-ji deu uma garfada. Muito gostoso. Raramente ele ficava tão animado assim. Eu comia de boca cheia, e não resisti em elogiá-la. Quem diria? Sukiki, você cozinha tão bem. Finalmente Sukiki sentiu que nós dois a reconhecíamos. Ela ergueu as sobrancelhas para Gu Qinggan com orgulho. E então? Nisso de cozinhar, sou melhor que você, né? Cozinhar não é nada. Eu também sei. Gu Qinggan respondeu com desdém. Quase cuspi o curry na cara dela. Sem piedade. Provoquei. Gu Qinggan, você tem coragem de falar isso? Da última vez, comi um macarrão cozido na água e fiquei com diarreia um dia inteiro. Sukiki e Gogo-ji ouviam, segurando o riso. Seguravam tanto que os ombros tremiam. Quem lavaria a louça depois da refeição foi decidido no Jokempo. O céu é definitivamente justo. Gu Qinggan vencer por mérito próprio é 100% garantido. Mas nessa coisa de jogar, ela sempre tem muita sorte, especialmente quando joga comigo. Enquanto Gu Qinggan lavava a louça, eu e Gogo-ji estávamos deitados na mesa tirando uma soneca. Nessa hora, o sol entrava perfeitamente pela janela ao lado, batendo no meu rosto. Gu Qinggan, na ponta dos pés, trouxe um banquinho e sentou ao lado. Pegou um caderno em cima da mesa e o colocou na minha frente, bloqueando o sol. Ficou assim por um bom tempo. Gu Qinggan moveu devagar o ombro dolorido. Quando levantou o olhar, deu de cara com o olhar de Gogo-ji. Ele a observava com um sorriso. SHHH. Ele levou o dedo ao nariz, fazendo um gesto. Era a primeira vez que Gogo-ji via Gu Datou tão meigo. Ele fez um gesto de ok com a mão. Entendeu na hora, virou o rosto e fechou os olhos. Depois de mais um tempo, Sukiki voltou de passeio. Ela gritou da porta, voltei. Gu Qinggan ouviu a voz e retirou a mão na hora. Eu e Gogo-ji também acordamos com o barulho dela. Esfreguei os olhos. Ainda sonolento, perguntei, Ei, Gu Qinggan, o que você está fazendo aí sentada? Gu Qinggan respondeu e, num pulo, levou o banquinho de volta ao lugar dela. Estou sentada aqui para ver você babar. Ver melhor. Olha, você babou a mesa inteira. Corri para passar a mão no queixo. E olhei para a mesa. Não babei nada. Vendo isso, Gogo-ji ajudou Gu Qinggan a sair daquela. Tá bom, vamos continuar. Também acabei de resumir aqui minhas técnicas para ganhar pontos na física. Vejam se serve para vocês. Abri o celular e vi a mensagem vindo do grupo de WeChat 4 Gênios da Pesquisa. Esse nome foi insistência de Sukiki, porque ela acha que ser uma pesquisadora lhe dá mais realização do que ser uma aluna exemplar. Gogo-ji mandou mensagem, na prova de amanhã. Desejo que todos tirem notas boas. A linda Kiki mandou, força, força. E também torcendo para Gu Qinggan conquistar o primeiro lugar. Eu também respondi, boa noite a todos. Força, força. Só Gu Qinggan não deu sinal. Talvez ela já tenha dormido. Esperei um pouco. Pensei que ela não ia responder, então apaguei a tela. Coloquei o celular de lado e me preparei para dormir. Din-dong. Assim que fechei os olhos, o telefone tocou de novo. Acordei num pulo e peguei o celular para ver. Era uma mensagem privada de Gu Qinggan. Boa sorte amanhã. Emoji de sorriso. A tela iluminou meu rosto, e o canto da minha boca se curvou no mesmo arco do emoji. O mesmo arco. A prova do meio do ano era organizada por notas. Naturalmente, Gu Qinggan ficou na primeira sala, no primeiro lugar, e eu, como um aluno transferido sem histórico de notas, fui colocado na última sala. No último lugar, duas pessoas que antes viviam grudadas se tornaram, de repente, uma cabeça do dragão, e a outra, a cauda da serpente. Os garotos de outras turmas naquela sala sempre ansiavam pela semana de provas. Porque só nessa época eles podiam sentir como era estar na mesma sala que Gu Qinggan. Com sorte, até conseguiam trocar uma ou duas palavras com ela. Quando Gu Qinggan entrou, a sala, claro, se agitou. Ela chegou, Gu Qinggan chegou. Antes de a própria Gu Qinggan chegar, já tinham colocado algumas garrafas de bebida no lugar dela. Nas garrafas, havia um bilhete. Está escrito, boa sorte na prova. Gu Qinggan pegou a bebida e deu uma olhada. Depois, quando o fiscal entrou, ela levou até a mesa do professor e disse, professor, pode beber. O fiscal era um homem já de meia idade,
mas com a cabeça um pouco calva. Ele adivinhou na hora que era uma água que algum colega havia dado para Gu Qingdan. Ele olhou para todos e disse: alguns meninos não estudam direito. Só pensam em levar água e chá para os outros. Da próxima vez, parem com essas frescuras e foquem mais nos estudos, ok? Do outro lado, na última sala de prova, minha chegada também gerou bastante conversa. Jian Aoshi é realmente bonito. Óbvio, quem consegue chamar a atenção da Gu Qingdan não pode ser uma pessoa comum. Ao ouvir isso, só pude fingir que não escutava nada. Atravessei a multidão e encontrei meu lugar. Minha cadeira ficava no canto mais afastado da sala, atrás do último colocado da turma. Fiquei bem satisfeito com esse lugar. Discreto o suficiente. O último colocado, assim como o primeiro, costuma ser uma figura conhecida na escola. Por coincidência, esse cara era um velho conhecido. Ei, Aoshi. Yan Xinjiu me viu de longe e veio me cumprimentar. Ele estava sentado ali, alto e com um porte elegante. Quem não o conhecesse, só de olhar, jamais imaginaria que ele era um super mau aluno. Eu ignorei. Fui direto para minha cadeira e sentei. Assim que me sentei, Yan Xinjiu virou a cabeça e perguntou: Ei, eu te chamei. Por que você não respondeu? Olhei para ele, meio sem graça. Se você quiser me pedir para colar depois, nem comece. Eu não vou trapacear. Yan Xinjiu ouviu isso e soltou uma risada. Você às vezes é bem parecido com Gu Qingdan. Um pouquinho convencido. Quando foi que eu disse que ia copiar de você? Eu nunca trapaceio. Ok. Balancei a cabeça e disse: é verdade. Se você trapaceasse, não seria o último colocado. Com o sinal tocando, a prova começou oficialmente. Gu Qingdan terminou a prova mais de meia hora antes. Como não podia entregar antes do tempo, ficou deitada na mesa tirando um cochilo. Os outros alunos também estavam na mesma situação. Quem terminava, ficava quieto no seu canto. Já na minha sala de prova, conforme a prova avançava, o silêncio foi quebrado. Além de alguns poucos determinados a se esforçar, o resto começou a cochichar. Um cantarolava baixinho, outro batucava na mesa ou brincava com a caneta. Suspirei. Eu ainda não tinha terminado a redação e estava irritado com o barulho. De repente, Yan Xinjiu gritou, num tom nem alto nem baixo: é prova. Dá para ficar quieto. Isso assustou todo mundo ali, incluindo o fiscal. Antes, entre os que faziam barulho na sala, Yan Xinjiu também era um deles, não era? Em toda a prova, ele também não se comportava. Agora ele resolveu manter a ordem? Será que o barulho atrapalhou o sono dele? Mas no fim, o grito dele foi útil. A sala logo ficou em silêncio, inclusive as outras salas de prova. A prova terminou. Com um sinal, o último de cada fileira tinha que se levantar para recolher as provas. Quando recolhi a prova de Yan Xinjiu, percebi que a página inteira da redação estava em branco. Ou seja, ele simplesmente não escreveu a redação. Achei estranho. Qualquer um escreveria algumas palavras, nem que fosse para não tirar zero. Não sei se foi preguiça ou se ele fez de propósito. Pronto, podem ir. Após o supervisor dizer que podiam sair, Gu Qingdan foi a primeira a sair da sala de exame. Alguém a chamou por trás. Ela reconheceu aquela voz. Era Song Jinyan. Gu Qingdan fingiu não ouvir e continuou andando. Mas Song Jinyan a alcançou e perguntou, sorrindo: como foi a prova? Gu Qingdan respondeu secamente: foi bem. E virou o corpo para ir embora. Mas Song Jinyan insistiu: à tarde tem matemática. Você chutou alguma questão? Dizem que você sempre acerta os tópicos antes da prova. Gu Qingdan começou a ficar irritada. Esse cara é como um chiclete, gruda e não solta mais. Quando ela estava prestes a explodir, Sukiki apareceu por trás. Chutar? Eu chutei sim. Quer ouvir, monitor? Ele piscou para Gu Qingdan. Gu Qingdan aproveitou para fugir. Eu terminei de recolher as provas, voltei ao meu lugar e organizei minhas coisas devagar. De repente, a sala ficou nitidamente agitada. Todos os olhares se viraram para a porta. Não é a Gu Qingdan. O que ela veio fazer aqui? Não vai dizer que está procurando alguém? Mas quem ela viria procurar aqui? Você está maluco de tanto estudar. E, de fato, Gu Qingdan bateu na porta da sala. E gritou para mim, no fundo da sala: Jian Aoshi, anda logo. O olhar dela passou pelas cadeiras da frente. Gu Qingdan franziu a testa visivelmente. Andei rápido até ela e perguntei: o que você veio fazer aqui? Se não me engano, a primeira sala de prova fica no outro lado do corredor, no andar de cima. Passar pela nossa sala não é caminho. Gu Qingdan não quis se explicar. Nossa, você fala tanta besteira. E mudou de assunto.
Enquanto andava, perguntou, e aí? Se acostumou com essa sala de prova? Acenei com a mão. No começo, não. Muito barulho. Depois, de repente, me lembrei da prova em branco de Yang Xinjiu. Não pude deixar de perguntar. Você conhece essa Yang Xinjiu? Que tipo de pessoa ele é? Gu Qingdan não é a primeira vez, sabia? Ele não escreveu uma palavra na redação. Suspeito seriamente que ele tira o último lugar de propósito. De repente, Gu Qingdan parou e disse com seriedade. E daí? É só que ele está de mal com a família e por isso não estuda direito. De qualquer forma, estou te avisando, fique longe dele. Eu bufei. Por que você manda em mim? Por que o tio Jian e a tia Shen me deram a tutela temporária de você na escola? Ao dizer isso, Gu Qingdan se sentiu superior. No caminho, todos que nos viam ficavam cochichando com a mão na boca. Parecia que eu e Gu Qingdan já estávamos acostumados a ser o centro das atenções. Enquanto conversávamos e discutíamos, nem nos importávamos com os olhares ao redor. Quando nos viu, Sukiki veio correndo. Jian Aoshi, você finalmente voltou. Guogu Jia já estava com o cartão do refeitório na mão, esperando na porta do refeitório. Vamos, comer. Estou morrendo de fome. O quarteto dos estudiosos se reuniu no refeitório. Durante a refeição, de repente me lembrei de um ponto que poderia cair na prova e comentei na mesa. No fim, quando a prova de matemática terminou, fui cercado por 3 pessoas que só sabiam me elogiar. Sukiki disse animada, Jian Aoshi, graças a você revisarmos matemática, acho que posso tirar uns 10 pontos a mais que da última vez. Guogu Jia pegou o refrigerante gelado, que tinha acabado de comprar na loja de conveniência e me ofereceu. Aoshi, você é um gênio. O ponto que você mencionou no almoço serviu exatamente para resolver a última questão. Olhei para ele. Só isso? Vale uma garrafa de refrigerante? Ao ouvir isso, Guogu Jia respondeu na hora. Como assim? É claro que vou te pagar um jantar. Diz aí, mestre, o que quer comer? Quem viu, tem direito. Sukiki levantou a mão. Voto em fundi. Guogu Jia concordou. Também voto em fundi. Depois, Sukiki viu Gu Qingdan balançar a cabeça. Enquanto esperávamos o resultado das provas, Gu Qingdan se virou e me olhou, dizendo: Então, quanta certeza você tem de me superar? Respondi teimoso: Não muita, só 99%. Menos 99,9%, na verdade. Dias antes, depois de ver o quanto Gu Qingdan era forte, me arrependi. Porque tive a ideia idiota de fazer uma aposta dessas, sem saber meu lugar. Mas me disse para não amarelar. Gu Qingdan deu um sorriso leve. Tudo bem, então estou esperando. Todo mundo ainda estava em volta, discutindo as respostas, quando o professor regente Zé entrou, limpou a garganta e disse: esses dias de prova foram puxados para todos. Hoje à tarde, a aula de estudo está cancelada. Vão todos para o campo se divertir. A sala de aula explodiu em aplausos. Finalmente tínhamos tempo livre. A primeira escolha dos meninos, claro, era jogar bola. Seja na quadra de basquete ou no campo de futebol, estava sempre lotado. Eu e Guogu Jia fomos direto jogar basquete. Vamos, rápido. Vamos ver o Jian Aoshi jogar. 2 meninas da frente da sala saíram se empurrando. Qingdan, que tal irmos também? Gu Qingdan viu as meninas da turma todas indo assistir ao jogo de basquete. E também ficou com vontade de se juntar. Embora tenha crescido comigo, Gu Qingdan nunca tinha me visto jogar basquete de verdade. Afinal, no primário eu era baixinho e geralmente pulava corda com elas. Tudo bem, então vamos. Quero ver como ele realmente joga. Dizendo isso, ela enganchou o braço no de Sukiki e foram em direção ao campo. Ai, Qingdan. Se você quer ir, anda logo. Sukiki puxou Gu Qingdan para fora da sala rapidamente. Espera, esse não é o caminho para o campo. Era para virar à direita depois da escada, mas Sukiki puxava para a esquerda. Gu Qingdan ficou confusa. Este não é o caminho para a lanchonete? Sua boba! Com esse calor todo, você vai ver o Jian Aoshi jogar e não vai levar uma garrafa de água para ele? Sukiki tinha uma expressão de quem queria bater na cabeça da outra. Não sabia o que fazer com essa Gu Qingdan de gelo. Não precisa, não é? Ele deve ter várias meninas dando água para ele. Não vai fazer falta a minha garrafa. Como não vai? E, de qualquer forma, se falta ou não é problema dele. Dar ou não é problema seu. Sukiki estava muito dedicada ao papel de facilitadora. De repente, Gu Qingdan apertou os olhos e perguntou séria. Kiki, você não gosta do Jian Aoshi também, né? Também vai dar água para ele? Sukiki quase desmaiou de raiva.
O que você está dizendo? Não gosto do Jian Aoshi, não. Gu Qingdan exclamou. Não é para o Jian Aoshi? Então é para o Gogo Ji? Sukiki ficou irritada e envergonhada. Não vou dar para ninguém. Você vai ou não vai? Quando Gu Qingdan e Sukiki entraram no ginásio, ouviram gritos de empolgação de dentro, misturados com o som da bola batendo na tabela. Dentro do ginásio não era mais fresco que lá fora. Na entrada da quadra de basquete já se sentia o cheiro de suor dos jovens. Gu Qingdan franziu o nariz. Tanta gente amontoada aqui para assistir, será que tem algo tão bonito assim? Na verdade, a maioria das meninas não entende nada de enterradas ou arremessos de costas. Só estão aqui para ver os garotos bonitos. Gu Qingdan me viu na quadra num piscar de olhos. Naquele momento, eu tinha acabado de fazer uma cesta de 3 pontos. Mirei e arremessei de uma vez. O movimento foi suave e impecável, arrancando gritos das meninas na arquibancada. Gu Qingdan e Sukiki foram se espremendo até a primeira fila. Também os vi naquele momento e sorri ligeiramente na direção deles. Com esse sorriso, a plateia gritou ainda mais animada. Esse aluno transferido é muito bonito. Vou virar fã dele. Mas Gu Qingdan não prestou atenção em nada. Ele olhava para mim em campo, com um ar solar, saudável e cheio de juventude. Um simples sorriso já fazia essas garotas gritarem. Faz pouco tempo que se transferiu e já é tão popular entre as garotas, Gu Qingdan murmurou fazendo bico. Foi quando eu me aproximei. Agitei a mão na frente do rosto dele. Ei, no que está pensando? Ficou impressionado com a minha jogada de basquete? Gu Qingdan estava tão distraído que nem percebeu que o intervalo chegou tão rápido. Ele ficou sem palavras por um momento. Ficou parado ali, imóvel. Naturalmente, peguei a bebida da mão de Gu Qingdan. Isso é para mim, né? Valeu, mas da próxima vez compra de limão para mim. Não gosto do sabor de pêssego. Só então Gu Qingdan percebeu que antes estava cercado de gente por todos os lados. Se não gosta, então não bebe. Tanta gente esperando para te dar água. Eu e Gogo Ji demos alguns goles e diminuímos o passo. Depois entregamos o resto das bebidas de volta para Gu Qingdan e Sukiki, e voltamos para a quadra. Assim que voltei para a quadra, Sukiki se aproximou do ouvido de Gu Qingdan, descrevendo a cena anterior com empolgação. Ei, Qingdan, você não viu agora há pouco como Jian Aoshi recusou todas aquelas garotas? As águas que vinham na direção dele, e ele veio direto para você. A cena foi super fofa. Como é que você se distraiu? Puxa, também não entendo nada de basquete. Estava pensando naquela questão de química da prova. Gu Qingdan também não sabia por que estava mentindo. Talvez porque nunca imaginou que um dia também ficaria bobão por Jian Aoshi. Sukiki balançava a cabeça enquanto murmurava. A nerd da Gu é incapaz de esquecer os estudos por um segundo. Não é à toa que tira o primeiro lugar sempre. Ainda bem que ela não percebeu que a normalmente fria Gu Qingdan hoje estava estranha. Só então Gu Qingdan se recompôs e perguntou. O que você disse? Sukiki balançou a cabeça e revirou os olhos. Nada. Disse que você ficou burra de tanto estudar. Gu Qingdan deu um A e não teve ânimo para discutir com ela. Olhou novamente para mim em campo. Ver alguém jogar basquete era até interessante. No final, como esperado, meu time venceu com uma grande diferença de pontuação, e a plateia, incansável, liberava seu entusiasmo, com gritos de alegria que demoraram a se acalmar. Dessa vez, Gu Qingdan não se distraiu. E quando me aproximei, estendeu no momento certo a bebida que segurava no colo. Fiquei surpreso por um segundo, depois sorri e estendi a mão para pegar. Naquele instante, as gotas de suor na minha testa se dissolveram nos olhos dele, e o cheiro de suor no ginásio pareceu ficar doce. Murmurei para Gu Qingdan. Vamos, arruma as coisas e vamos para casa. As palavras que saíram da minha boca pareciam ter algo diferente, mas ao mesmo tempo nada tinha mudado. Essa frase, já ouvida inúmeras vezes, ressoava sem parar na mente de Gu Qingdan. O que foi, Qingdan? Por que seu rosto está tão vermelho? É porque o ginásio está muito abafado. No caminho de volta para a sala, Sukiki viu que Gu Qingdan de repente ficou em silêncio, com as bochechas levemente rosadas, e pensou que ele estava com insolação. Nada, nada. Gu Qingdan balançou a cabeça rapidamente, e com o coração disparado, deu uns pulinhos para provar que estava bem. Quando vi Gu Qingdan, tudo voltou a ser como antes, frio e duro. No caminho para casa, eu vi Gu Qingdan comendo um hambúrguer de frango sem a menor cerimônia. E não consegui evitar de aplaudir. Você é a garota mais bonita da escola, não precisa se preocupar com a imagem.
vou mendigar jantar na sua casa. Nos últimos dias, alguns estavam ansiosos, com medo de que as notas saíssem e eles tivessem regredido. Outros estavam cheios de expectativa, querendo ver se o esforço recente tinha dado resultado. Toda vez que um professor entrava, eu esticava o pescoço para olhar, pensando que iam anunciar as notas. Assim, aguentamos até sexta-feira, antes da primeira aula da tarde, quando voltei do banheiro. Vi que o lugar de Gu Qingdan estava vazio, e ele não voltou nem depois do sinal tocar. Mais 10 minutos se passaram e ele ainda não tinha voltado. Virei-me para perguntar a Guo Guji, cadê o Gu Qingdan? Para onde ele foi? Guo Guji respondeu, ele foi ajudar os professores a calcular as notas, para conseguir divulgar os resultados antes do fim de semana. Ele e o monitor foram ajudar os professores a calcular as notas. Na sala dos professores, cada professor de disciplina corrigia as provas com paixão e rapidez. Geralmente, eles deixavam as provas da última sala para o fim, porque era a sala com mais variedade de respostas e a mais difícil de corrigir. O velho Zan, com a caneta vermelha, fez um X furiosamente. Que raiva! O que esse garoto está escrevendo aí? Não faz o menor sentido. Nesse momento, o professor de biologia também balançou a cabeça, resignado, e disse rindo, dá uma olhada na minha. Na ponta da prova estava escrito, professor, por favor, não dá 0. Essa questão eu realmente não sei. E ainda estava fazendo charme para mim. O professor de matemática exibiu um sorriso satisfeito e disse, ah, eis que surge um talento. A caneta voa sem parar, fazendo checkmarks, balançando a cabeça enquanto corrige. Folha limpa, raciocínio claro. Essa nota deveria ser da primeira sala de prova. Daqui a pouco vou ver quem é essa pessoa. Gu Qingdan ouve em silêncio ao lado, sentindo um orgulho secreto no coração. Ele riu baixinho. O professor de chinês, Zan, apressou-se em perguntar, quem mais poderia ser? É o Jian Aoshi da nossa turma, não acabou de se transferir? Ele estava na última sala de prova. Nesse momento, o velho Zan estava ainda mais orgulhoso que Gu Qingdan. Uma criança da nossa própria turma, não importa o quanto a critiquemos na sala, nem o quanto nos irrite vê-la. Lá fora, só se vê o lado bom. Além disso, normalmente sou comportado, nunca causei problemas. Desta vez, até trouxe prestígio ao velho Zan. Quando Gu Qingdan e os outros calculavam as notas, as provas ainda estavam lacradas. Mas agora, lacrada ou não, para Gu Qingdan tanto faz. Gu Qingdan escreveu minha nota de matemática no centro da prova e acenou com a cabeça, satisfeita. Como se fosse uma nota que ela mesma tivesse tirado. Do outro lado, eu estava inquieto, depois de 2 aulas de estudo livre. Finalmente, Gu Qingdan e o velho Zan chegaram. O monitor, Gu Qingdan e os outros ajudaram o velho Zan a colocar as pilhas de provas na mesa e depois voltaram para seus lugares. Só então o velho Zan falou calmamente, parem de escrever um momento. O resultado da prova diagnóstica saiu. Vou começar a distribuir as provas. Embora soubesse que não tinha ido mal, ainda assim, estava um pouco nervoso, as mãos levemente suadas. Especialmente quando Gu Qingdan, ao voltar, lançou-lhe um sorriso enigmático, deixando-o ainda mais ansioso. O velho Zan ajustou a armação preta do nariz com uma mão. Com uma expressão séria, primeiro, vou falar da situação geral. Com esta prova diagnóstica, descobri que muitos alunos ainda não têm senso de urgência. Percebendo a atmosfera tensa, os alunos começaram a baixar a cabeça, evitando olhar para o velho Zan, com medo de serem chamados para uma bronca. O velho Zan ergueu a outra mão e bateu algumas vezes no boletim de notas que segurava, continuando o resumo. Nesta prova, o nível geral da turma se manteve bom, e alguns alunos tiveram um progresso considerável. Agora, vou destacar alguns alunos. Espero que todos possam aprender com eles. Dizendo isso, pegou a prova e começou a ler os nomes. Sukik, 612 pontos. Guo Guji, 655 pontos. Ao ouvir as notas, Sukik e Guo Guji foram alegremente buscar suas provas. O velho Zan continuou. Song Jinyan, 686 pontos. Sussurros espalharam-se pela sala. O gênio é realmente forte. A prova estava muito difícil. Mesmo difícil, ele foi melhor que da última vez. Sob os elogios dos colegas, Song Jinyan levantou-se para pegar a prova. Embora aparentasse calma, ao passar por mim, de repente me lançou um olhar arrogante. E ainda bateu levemente na prova com a mão. Finalmente, o velho Zan ergueu as 2 provas restantes, com o rosto cheio de orgulho, falando cada vez mais animado. Desta vez, temos 2 alunos acima de 700 pontos na turma.
Ao ouvir isso, os alunos começaram a cochichar entre si. Desta vez, nem o gênio passou dos 700. Jian Aoshi, 708 pontos. Os alunos na plateia começaram a comentar novamente. Algumas garotas balançavam animadamente o braço da colega ao lado. Song Jinyan, após confirmar que não tinha ouvido errado, ficou com o rosto pálido, alternando entre o vermelho e o branco. Levantei-me lentamente do lugar, fui pegar a prova e ainda dei uma olhada. Na última prova, por fim, sorri para Gu Qingdan antes de voltar ao meu lugar. O velho Zhang começou a ler a última prova em suas mãos. Gu Qingdan,